vocês ficaram sabendo do lançamento do novo iPhone, ou mesmo das inovações que a Apple vem vindo trazendo para nós. Pelo YouTube mesmo, ela fez uma live mostrando várias inovações, tanto do Apple Watch, parte do AirPod também, e todas essas coisas que a Apple consegue produzir e vender muito bem para os nossos consumidores. Mas já pensou em ganhar dinheiro com ela? Ou seja, se tornar sócio ou sócia da Apple? Tem como você fazer isso a partir do seu celular, da sua internet, do seu computador, de forma simples. Aqui eu vou fazer uma análise da Apple e mostrar para vocês como que você consegue filtrar as melhores informações para que você consiga investir nas melhores empresas. Vou mostrar no caso da Apple, mas você pode replicar para outras empresas que você queira investir, entendeu? Vou apresentar algumas imagens fáceis aqui, em menos de 10 minutos a gente vai conseguir realizar essa análise da Apple para ver se ela é uma boa ação ou não para você investir. Aí você tira a sua própria conclusão a partir dos dados que eu vou começar a apresentar aqui. O primeiro deles é esse gráfico mostrando qual que foi a performance da Apple nos últimos 10 anos, porque de nada adianta a gente pegar uma ação, por exemplo, que não está sendo sustentável no longo prazo para crescimento. E longo prazo a gente analisa no mínimo uns 10 anos, coisa assim. E pegando os dados dela, que a gente consegue observar por qualquer site aí, tanto pelo Status Invest, eu estou utilizando o próprio Stocks da Apple, de aplicativos Apple, se você tem iPhone, iPad ou Mac, é só colocar Stocks que tem um aplicativo próprio para você conseguir ter essa mesma visualização que a minha. Tem o TradingView também, aí você utiliza da ferramenta que você quiser. Nos últimos 10 anos, ela teve uma performance de 720%, que daí dá uma multiplicação de 8 vezes praticamente do seu patrimônio. Portanto, quem investiu em torno de $10.000 na Apple 10 anos atrás, hoje teria praticamente 820 mil, coisa assim. Então, 82 mil, quer dizer, 82 mil, coisa assim. Então, imagina só, 10 mil reais, dólares no caso, que eu estou colocando, porque eu estou vendo em dólar, $10.000 se transformaria em 820 mil, em 82 mil dólares. Mas tem a multiplicação do dólar perante o real. Então, se você quiser ver a multiplicação dela que ela teve nos últimos 10 anos em reais, é só você pesquisar AAPL, que é o ticker dela, 34. Já vou trazer os dados aqui para vocês. Basicamente, ela se multiplicou por 1000%. 1000% significa uma multiplicação de umas 10, 11 vezes. Então, 10 mil reais, ao invés de 10 mil dólares, 10 mil reais teria se transformado em torno de 110 mil reais. Então, 10 mil reais teria se transformado em 110 mil reais em torno de 10 anos investindo na Apple. E passando em dólares, 10 mil dólares se transformaria em 82 mil dólares. E essa foi a multiplicação, então é assim uma ação interessante para a gente dar uma analisada, né? Já mostra bons e parâmetros históricos, isso é interessante. E quais outros dados que a gente pode observar? O PE, tá vendo que tem um PE aí embaixo? Eu já vou falar para vocês os dados, se quiser tirar print e aproximar, vocês verificam aí, mas o PE é o preço sobre lucro, Price to Earning. O que significa isso? Quanto menor esse PE, melhor, mais barata vai ser a ação para nós. Portanto, está em 35, lá nos Estados Unidos a gente pode pegar aqui abaixo de 30, abaixo de 40, tá tudo bem, principalmente nesse setor de tecnologia, que acaba tendo uma rentabilidade bastante alta, a gente vai ver o retorno sobre equity desse tipo de ação. Mas antes, podemos pegar como parâmetro que o setor de tecnologia abaixo de 40, embora esteja caro, porque está bem acima de 1, né? O ideal seria 1, mas como estamos lidando com um setor que tem uma escalabilidade, um crescimento de lucro bem grande, a gente pode tolerar um pouquinho mais, entendeu? Eu, abaixo de 20, eu acho ótimo do setor de tecnologia. Agora, abaixo de 40, razoável, acima de 40, eu acredito que está bem caro. Falando desse setor em específico. Outros setores seriam preços sobre lucro diferentes, entende? O dela está em 35. Outro dado interessante para a gente ver é o Earnings Per Share, que significa lucro por ação. Aí a gente consegue verificar que está em 6,59. Então quer dizer que a cada ação praticamente ela está dando essa quantidade de lucro que é bem alta, viu? É bem alta. Se a gente pega como, por exemplo, só para mostrar para vocês, o caso da Google, se a gente pega a Google para fazer como exemplo, porque é do setor de tecnologia também, vemos que o dela também tem valores altos, 9,39. Então esse setor de tecnologia
também tem valores bem altos, né? Vamos ver a Nvidia, que é outra bem queridinha do mercado. Nvidia 3,52. Portanto, olha só, a Nvidia, que é a maior empresa do mundo atualmente, basicamente ela tem 3,52 dólares por ação, per share. Enquanto que a Apple, que a gente já observou aqui, na verdade teria um valor maior do que o da Nvidia, mas abaixo que o da Google. Então ela ficaria nesse meio aí. Aí vai de se analisar, né, se você acha que é bom ou não. Enfim, ela está em 6,59 por ação, os ganhos dela. Vamos para a próxima imagem, que eu peguei aqui do Status Invest, essa próxima imagem, que vai apresentar vários parâmetros de forma resumida para nós. O que esses parâmetros a gente indica? Vocês conseguem acessar facilmente procurando no Google mesmo, Status Invest, e coloca Status Invest Apple. Procurando isso, vocês já vão encontrar essa primeira tela que eu estou mostrando para vocês. Vamos explicar certinho cada um desses indicadores, os principais, na verdade, para a gente não tomar muito do seu tempo. O principal deles, que a gente vai começar, é o Dividend Yield, que é 0,44%. Por quê? Porque ela já é uma empresa bem grande. Então, é difícil ela se multiplicar por 2, 3, 4 vezes. Ela não é uma empresa de crescimento mais. Ela já está virando uma empresa de valor. Toda empresa de crescimento, e na sua maturidade, ela se torna uma empresa de valor de dividendos. Então, os dividendos um pouco importam para nós. Embora ela reinvista muito, né, no próprio negócio. Lá nos Estados Unidos é muito comum comprar suas próprias ações, assim, fazendo com que valorize elas, pois vai diminuir praticamente a oferta, porque a proprietária das ações, a proprietária da empresa está cada vez mais comprando, e isso vai aumentar o valor dela. Tem essa estratégia dos Estados Unidos que as empresas de valor podem tentar utilizar também. Starbucks utiliza muito disso. Mas enfim, o dividend yield é baixo, então não é tão interessante. O PL, que a gente já comentou, está aqui. Também tem o PEG ratio, a gente não se importa muito. O P sobre VP é o quê? É o preço sobre o valor patrimonial. Ou seja, para você criar uma mesma Apple, fica muito mais caro você comprar pela própria ação. Por quê? Porque está 53, está bem caro, Mas para você criar uma Apple do zero não é tão simples assim, por isso mesmo que está caro. Agora, outro dado interessante bastante para nós é a parte do EV sobre EBITDA. O que esse EV sobre EBITDA indica? Basicamente, EV é o valor da empresa. E ele vai indicar quanto custaria para comprar todos os ativos da companhia, descontando o caixa dela. Então seria em 119, que está bem elevado. Se a gente olha em comparação à média, está bem elevado, porque a média fica em torno de 21. Então, nos momentos atuais, por o povo estar mais eufórico com o mercado dos Estados Unidos, principalmente de tecnologia, a ação da Apple está em um valor bem alto, bem alto. Você vai pagar caro por ela. Agora vamos para outras informações, que é a parte de endividamento, que são informações interessantes, pois a gente não quer investir em uma ação que seja muito endividada, não concorda? Exato. E os indicadores de endividamento, o que a gente observa? Basicamente, vemos que a dívida sobre o PL, patrimônio líquido, está em 0,7, ou seja, um valor sustentável, porque lá em 2022 a gente consegue ver, pegando o histórico, clicando nesse gráficozinho, eu já estou clicando aqui para resumir para vocês, em 2022 ela estava em 1,42, que era um valor acima de 1, daí está ficando cada vez mais preocupante, né? Eu mesmo até 2, 3 eu já fico bem preocupado. Então, quanto maior, pior, quanto menor, melhor. No caso dela está 0,7, bem interessante, está uma dívida líquida não tão representativa em relação ao patrimônio líquido. Já a dívida líquida sobre o EBITDA, que é bem interessante também, que está a dívida líquida EBIT, esse terceiro aí, que a gente consegue observar, está em 1,56. E isso é bem bom para nós. Por quê? Porque abaixo de 3 é o ideal, acima de 3 é preocupante, acima de 5 aí cai fora. Eu mesmo não gosto muito, entendeu? Por isso que é um filtro que eu utilizo, porque a dívida está muito grande. EBIT, se você não sabe, é o quanto ela está produzindo, né? Basicamente, o EBIT, a sigla em si é Earnings Before Interest and Tax. Ou seja, lucro antes de juros e imposto de renda. Então vai ver quanto que é o lucro da operação dela. Por isso mesmo que a gente consegue analisar a dívida líquida e o quanto que ela consegue pagar aquela dívida pela produtividade que ela já está tendo. Aí 1,56 quer dizer que ela em 1 ano e meio, basicamente, ela conseguiria pagar a dívida dela se ela quisesse. Mas no caso, ela utiliza a própria dívida para crescimento. Então ela não vai querer pagar a dívida tão cedo. Agora com a taxa alta, ela vai poder ser mais penalizada, né? Porque a taxa está mais alta nos Estados Unidos das dívidas. Mesmo assim, a Apple escolhe não pagar ela. E tem outros dados interessantes, que é a parte da margem. Essa margem, o que importa para nós?
basicamente, a margem EBITDA é uma das mais importantes, pois é o quanto que da produtividade, do lucro dela está sobrando no bolso, entende? 10% já está acima de 2 dígitos, isso é interessante. Agora, a margem líquida, que também é interessante para nós, que eu vou mostrar agora para vocês, basicamente essa margem líquida, ela é bem legal da gente observar, por quê? Porque a margem líquida está em 24,3%. Enquanto que o ROI está em 150%. Ou seja, o retorno sobre o equity está bem acima de 10, 20%. Isso é muito bom. O retorno sobre o equity é meio que o quanto que ela consegue, a capacidade dela de agregar valor da empresa em si, que a gente está vendo da Apple, com seus próprios recursos ou o dinheiro dos investidores. Então ela consegue agregar muito valor. 150%, pessoal, são 3 dígitos. É muita coisa, é muita coisa. Por isso mesmo que ela está bem cara, né? É justo ela estar cara. Enquanto que a margem líquida é 24,3%, como eu falei para vocês. Ou seja, 24,3% a cada 100 reais vendidos por ela, 24,3 fica no bolso dela como lucro, entendeu? Fora os custos, fora tudo. Que é uma margem bem interessante, é sustentável para o negócio se escalar quando é acima de 2 dígitos, principalmente acima de 15%. Agora, o crescimento de lucro e crescimento de receita, que eu coloquei aí para vocês também, o que significa isso? Significa, basicamente, o crescimento composto médio dos últimos 5 anos. E está acima de 2 dígitos também, mais um ponto positivo. Ou seja, em questão de precificação da ação, ela está cara, é um ponto negativo. Agora, em ponto positivo, vemos que os fundamentos, o quanto que ela está conseguindo retornar para nós, vou colocar exemplo como um tijolo, tá? Para vocês entenderem melhor. Imagina um tijolo que você vai comprar para fazer a parede da sua casa. A parede da sua casa, ela precisa de um tijolo o quê? Resistente, um tijolo bonito às vezes, um tijolo fácil de você colocar o concreto, em um formato ideal, no tamanho certo, em um peso, tudo ok. Então, você percebe, tem detalhes do tijolo. Aí o tijolo pode estar caro pra caramba para você comprar, mas se ele fornece tudo aquilo que você precisa, você concorda comigo que os fundamentos dele estão ok, por isso mesmo que tem tijolos mais caros e tijolos mais baratos. O mais barato vai servir para a mesma coisa? Às vezes sim, mas se você quer fazer a parede para uma determinada função, por exemplo, para carregar um peso maior, para ser a fachada da sua casa, ou mesmo ela vai ficar exposta na parte de chuva, essas coisas assim, você vai ter que ter materiais diferentes, entendeu? Para você ter certa resistência, durabilidade ou aplicabilidades distintas. Portanto, a Apple, no caso aqui, se eu não tivesse ela em carteira, e eu estivesse começando agora a minha carteira de investimentos, eu talvez não colocaria ela por ela estar muito cara. Mas se eu já tivesse uma carteira de investimentos, e se coubesse na minha estratégia a parte de tecnologia, eu acredito que ela está apresentando sim bons fundamentos para eu colocar ela, mesmo ela estando cara, embora você possa comprar com 10 reais ela, tá? Mas pelos dados que ela apresenta, ela está apresentando bom material, está apresentando uma boa aplicabilidade, ela vai conseguir dar o retorno que eu quero, ou seja, me proteger da chuva, ou mesmo ficar boa na fachada da minha casa, dando exemplo de tijolo com parede, né? E o tijolo seria a própria Apple, que eu estou dando exemplo aqui. Então perceba que os fundamentos dela estão muito bons, mas ela está bem cara. Então é um tijolo caro que eu estou comprando para minha parede. A parede seria a minha liberdade financeira e a riqueza do meu patrimônio, enquanto que o tijolo seria a Apple nessa analogia. Agora apresentar um dos últimos gráficos aqui para vocês, que acredito que o que vocês se interessam, né? Se ela paga dividendos e quando ela paga dividendos. Aqui a gente já consegue observar no próprio Status Invest, uma ferramenta gratuita que você consegue acessar pelo Google aí, ela paga normalmente em fevereiro, maio, agosto e novembro. Nos últimos 10 anos aí ela pagou certinho, tá? Isso é bem legal. Então perceba que nesses meses você vai esperar o dinheiro cair na sua conta, que ela vai te pagar distribuindo lucro para os seus acionistas. Se você se torna sócio dela, a partir de 10, 20 reais, você já vai receber esse dinheirinho na conta, bem legal. Agora, vendo a evolução da margem dela, o que nos importa isso? Basicamente a gente verificar se o quanto está vindo para o bolso dela, ou mesmo o quanto que ela está conseguindo transformar em lucro a receita das vendas dos produtos e serviços dela, se ela está evoluindo isso ou não. E observando nos últimos 10 anos, cresceu bastante a questão da margem bruta dela. Mas a margem líquida, a gente viu que ficou meio lateralizada, né? Não saiu muito dos 23,97%. A margem bruta ficou em 46,21%, pois a bruta você ainda tem que descontar muita coisa. É igual ao seu dinheiro, entendeu? Seu salário bruto não tem que descontar, às vezes, INSS, tem que descontar aqueles custos lá. Então, esses custos também funciona com o caso de empresa, entende? Aqui a gente está analisando venda de serviços e produtos, do caso da Apple. E um dos últimos gráficos que eu quero mostrar para finalizar aqui a análise da Apple é quanto que você teria comparando com outros tipos de
rentabilidades, ou seja, comparando com o IPCA, que é a inflação, comparando com o CDI, que é a renda fixa, comparando com o IBOV, comparando com o Small 11, que são as pequenas empresas do Brasil, aí seria mais semelhante, né, no caso de comparar com tecnologia, entendeu, do lado dos Estados Unidos. Aí tem também o IVVB 11, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tem como você fazer essa comparação, tira um print aí, se você não consegue visualizar tão bem e de forma tão fácil, mas quem está ganhando de tudo é o IVVB 11, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E aqui colocando em valores, tá? O quanto que você teria, por exemplo, se você investisse R$1.000 5 anos atrás, você teria na Apple R$1.832, então você teria ganhado R$832, enquanto que no IVVB11, que foi o que ganhou de todos aí, a Apple ficaria em segundo lugar, você ganharia R$918, então você ficaria com R$1.918. Isso é bem legal e aqui a gente já está considerando o reinvestimento dos dividendos, tá? Tanto o dividendo da Apple quanto também o dos ETFs lá do IVVB11 que você consegue acessar pelo VOO. Eu sei que é bastante informação em pouco tempo, mas eu quero passar no tempo mais rápido possível. E inclusive, isso aqui é o mais importante de todos. É uma análise meio que fundamentalista para a hold, para você se manter a longo prazo com a Apple. O que ela apresenta de características importantes? Primeira, é uma empresa com mais de 5 anos de bolsa, top, isso é um ponto positivo. É uma empresa com lucro nos últimos 20 trimestres, ou seja, 5 anos. Então é um lucro sustentável, não está dando lucro só agora. Possui um ROI acima de 10%, que eu já tinha comentado com vocês. Isso você consegue encontrar, toda essa característica que eu estou mostrando aqui, vocês encontram no Investidor 10, um site gratuito também, é só você criar conta lá, criar seu login e procurar a Apple, tá? No caso, o ticker da Apple vai ser AAPL. Aí vocês pesquisam lá, vocês vão encontrar essas mesmas informações. E para finalizar, é uma empresa que possui liquidez acima de 2 milhões, então você consegue vender e comprar diariamente mais de 2 milhões de dólares, tá? Não de reais. Uma empresa que nunca deu prejuízo, muito legal isso. Empresa que apresentou crescimento de lucro nos últimos 5 anos e é uma empresa bem avaliada pelos usuários daqui do Investidor 10, mas aí é um critério mais que tem viés, né? Às vezes o Investidor 10, as pessoas que consultam ele são mais do viés a pró-Apple, por causa da parte de tecnologia, tal. Esse critério eu não utilizo tanto como referência, eu utilizo mais os outros. Mas ela também tem alguns critérios que não apresentou ok, né? Por exemplo, empresa que apresentou o crescimento de receita nos últimos 5 anos, não apresentou. Então, pode ser que o lucro dela, embora tenha crescido nos últimos 5 anos, foi por conta do ajuste de custos. Enfim, essas são todas as informações sobre a Apple mais importantes em menos de 10 minutos que eu passei para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre ela, ou mesmo o passo a passo para investir, tem um link na minha bio que eu ensino do absoluto zero qual é o método que eu utilizo, tá? Com acompanhamento personalizado, tudo mais, tem suporte, tem atendimento WhatsApp, o quanto você precisar. É só assistir aquela aula no link da bio, plataforma 7APCV, que lá você vai conseguir entender direitinho qual que é a estratégia que eu utilizo e o passo a passo que você também pode fazer na sua casa a partir do seu celular com 10, 20 reais. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.